Tá. Já que você se dispôs, né, pelo menos a gente já fica com a resposta. Não, perfeito. Eu vou fazer as diluições aqui, daí eu já, dando certo, eu já mostro aí. Tá. Bom. Uhum. Boa noite oficialmente. Estava aqui aguardando, né, aparecer mais alunos para essa aula de hoje, mas eu vou iniciar então a minha fala aqui, o que eu preparei para hoje, e vou disponibilizar para vocês, tá bom? Então, primeiramente, a gente tinha aí uma tarefa para ser para ser entregue na semana que vem, né, que é sobre o relatório da semana passada. Então, só recapitulando, eu passei para vocês um roteiro de experimento, que é sobre a lei de Beer, e, na verdade, leituras por espectrofotometria de soluções coloridas, como uma técnica quantitativa para determinação, então, quantitativa de substâncias que têm característica de absorver na região do visível. Para fazer esse experimento, na semana passada, nós utilizamos o simulador que é
da Faculdade do Colorado, né? Que é o PHET, e usamos uma solução de permanganato de potássio. Então, só recapitulando, né, esse pedacinho, nós tivemos 2 etapas nesse experimento. Então, no primeiro momento, o preparo da solução. Então, aqui a gente tem a parte das concentrações, aqui o sólido de permanganato de potássio colocado em meio aquoso, e aqui a medida, então, da concentração. Daí, a partir da concentração de 0,3, de uma solução, então, 0,3 mol por litro, né? Então, aqui tem uma relação de massa e volume, para que a gente possa calcular a concentração molar, é necessário também utilizar a massa molar do permanganato, que no caso é 158, e aí, então, a partir dessa solução 0,3, eu propus no roteiro o preparo de várias diluições para obter, então, uma curva de calibração. Nós traçamos essa curva, né? E fizemos a leitura aqui no espectrofotômetro. Então, aqui também no simulador, escolhemos um comprimento de onda compatível com o máximo de absorção, que para vocês aí tem a tarefa também de fazer o espectro de absorção, né, para ver qual que seria o melhor comprimento de onda, mas na semana passada nós fixamos um único comprimento para obter a curva, e fizemos as leituras, então, em absorbância. Essas relações matemáticas foram discutidas ainda na aula da outra semana, e vocês têm um pequeno material teórico sobre essas características de absorção. Então, aqui, por exemplo, tem uma solução que está 100 micromolar, né? Então, seria 0,100 mol por litro de permanganato de potássio. A fonte está emitindo radiação de comprimento de onda 544. Uma parcela dessa quantidade da radiação está sendo absorvida e uma parcela chega até o detector. Então, aqui a gente consegue fazer a leitura da transmitância, que no caso está 63,14%, e converter para a absorvância, que no caso aqui está 0,20. A relação entre absorvância e transmitância é que A é igual menos log de T, ok? Então, o que nós fizemos foi empregar algumas concentrações de padrões, então variar aqui as concentrações, para fazer as leituras de absorvância, e assim construir uma curva de calibração. Então, isso daqui foi feito na aula passada para ilustrar, tá bom? E o espectro, então, que deveria ser feito empregando uma única solução para fazer leituras de diferentes comprimentos de ondas e anotar as absorvâncias para traçar o espectro de absorção e determinar o máximo. O Ednilson, né, está no laboratório, se dispôs a tentar fazer esse comportamento da absorvância em função da concentração. Só que ele fez essa solução de 0,3 aqui, mol por litro, e, na verdade, estourou a absorvância, ficou muito concentrada para leitura no espectrofotômetro. Então, ele vai refazer, diluindo, provavelmente umas 100 vezes no mínimo, para conseguir obter essa relação, tá? Aqui no simulador, a solução de 0,1 parece bem clarinha, mas, na verdade, isso
não condiz com a realidade em si, tá bom? Ok? Então, essa é a tarefa de vocês, né? A respeito dessa experiência de determinação da concentração de uma espécie utilizando a colorimetria ou a espectrofotometria. O experimento que tem descrito na apostila é para determinação de ferro e pode ser feito tanto por colorimetria visual, empregando padrões de cores que são visivelmente diferentes, né? Então, a olho nu, a gente faz a leitura dos padrões e identifica aproximadamente a posição da nossa amostra frente aos padrões. E também tem a etapa de determinação espectrofotométrica. Então, para dar continuidade a esse experimento e terminar esse aspecto, a gente tem os exercícios que estão na nossa lista de exercício. Então, eu tinha pedido que fosse feito aqui o exercício 42. Na verdade, aqui da parte teórica, a gente tem o 40, tem o 41. Aí, na parte de cálculo, nós temos o 42 e o 43. Então, aqui é sobre tanto a espectrofotometria quanto a colorimetria, que pode ser visual ou utilizando equipamento. E no exercício 42 e 43, a gente tem uma determinação de ferro com os dados de uma curva de calibração para ferro, fazendo um complexo colorido, né, de tiocianato de ferro e leituras em 480 nanômetros. É complicado, né, que não tem alunos para participar. Félix, você está por aí? Você fez algum exercício? Ednilson, não sei, acho que ele está ocupado, que ele ia fazer ainda o teste aí no espectrofotômetro. Chegou a fazer algum exercício desses? Não? Tá. Eu vou esperar mais uns minutinhos para ver se aparece mais alguém. Quem sabe as meninas geralmente tentam fazer exercício, né? Alguma coisa assim. E enquanto isso, então esse era um assunto de hoje, que era para terminar essa parte da espectrofotometria. E aí, um outro assunto que a gente tem aí que é importante é o próprio APS. Então, vou falar um pouquinho do APS, né? Enquanto eu estou esperando que apareça mais alguém para participar aqui dos nossos exercícios. Então, eu vi aqui no portal que vocês colocaram o relatório que eu solicitei a respeito do andamento do APS, né? Não coloquei notas ainda, mas dei uma olhada aí nos temas, né, no que foi proposto. Vou aceitar todos os temas propostos, mesmo porque a gente tem pouco tempo mesmo. Vou pedir para vocês que na hora de escrever o relatório em si, vocês sigam a BNT, sigam o modelo que está descrito no nosso próprio material, tá? Então, na hora de escrever e falar aqui sobre o APS, eu tinha dito para vocês, né, que todos os nossos relatórios devem seguir, então, essa descritiva que está aqui na apostila. Então, o APS também, ok? Então, recapitulando, né? Ó, aqui na apostila de Química Geral Experimental, nós temos orientações para a elaboração dos relatórios. Então, inclusive, o relatório do APS deve ser elaborado conforme essas regras que estão descritas aqui, ok? Capa, resumo, introdução,
citação da referência, referências lá no final do texto, para colocar todas as informações, objetivo. Então, no caso aí do APS, se vocês não fizerem nada para ilustrar o aspecto prático envolvido, mesmo assim, vocês têm uma metodologia, que é uma metodologia que pode ser de levantamento bibliográfico, que pode ser, então, o apontamento aí, a discussão de trabalhos da literatura, e aí vocês vão colocar os resultados, né, que vocês têm para provar que essa técnica que vocês querem apresentar funciona, ou é viável, ou atende o que eu solicitei, que seria uma mudança aí, né, uma melhoria no futuro da humanidade, e devem discutir essas características. E no final, colocar então as conclusões e as referências, conforme a BNT, como está descrito aqui nesse roteiro, ok? Então, esse é um ponto sobre o APS. Uma outra situação sobre o APS, eu espero que bastante gente assista essa aula, mesmo que seja depois, mas se não assistirem, por favor, quem está assistindo, compartilhe com seus colegas a informação de que o trabalho tem que ser apresentado na nossa aula do dia 20. Então, essa daqui é a nossa última semana de aula. Nós estamos no dia 6. Hoje a gente termina essa parte da espectrofotometria, faz o exercício. Na semana que vem, ou ainda essa semana, se der, eu falo um pouquinho do último experimento que eu vou destacar, que é uma síntese orgânica, que é a síntese do ácido acetilsalicílico. Fazemos também exercícios, né, dessa parte, que vai envolver estequiometria. E no dia 20, então, a gente vai ter as apresentações de APS. Então, nesse dia aqui, vocês devem avisar os seus colegas que todos têm que aparecer para apresentar o trabalho. A nota do APS, ela vai ser dada frente ao relatório que vai ser entregue. Então, aqui no dia 13, eu vou abrir uma atividade para postar o relatório, que deve ser entregue até no máximo dia 20. E no dia 20, vocês têm que fazer a apresentação oral. Então, essa apresentação vai ser pelo próprio Google Meet, né? Porque a gente não tem outra ferramenta aqui disponível. Então, vocês vão apresentar aqui mesmo, à distância, né? Devem preparar algum tipo de material para ilustrar a fala de vocês. E todos que quiserem aí receber uma notinha, precisam participar. Então, dividam, distribuam, né, o trabalho, para que todos tenham uma participação ativa, para que possa ser atribuída a nota, então, da peça, ok? Quando é a apresentação, então, repetindo, dia 20 de novembro, no nosso horário de aula. Então, hoje é dia 6, semana que vem a gente termina a matéria. Dia 20, vocês apresentam a PS. Dia 27, a nossa prova longa. Então, na semana do dia 23, na verdade, não tem aula, só tem prova, né? Aí depois tem substitutiva, exame e acabaram-se as aulas, tá? Dia 4, a gente faz correção, tira dúvidas. Ok? E aí, então, já é Natal.
Dia 25 já é Natal. Combinado? Ok? Então, por favor, se vocês têm aí o grupo e etc., coloquem no grupo, porque como tem pouca gente assistindo a aula de verdade, para que ninguém possa dizer que não sabia, né? Dia 20 tem que apresentar o APS, se quiser receber a notinha. Então, uma parte da nota vai ser o relatório escrito e uma parte da nota vai ser a apresentação oral. Ok? Ficou claro? Deu para entender o que a gente vai fazer? Então, tá, por favor, né? Compartilhem aí a informação com seus colegas. Tá bom? Então, tem que entregar a parte escrita. Aqui, ó. Vai ter uma atividade aberta dia 13, que é sexta-feira que vem. Ela vai ficar aberta até o dia 20, então tem que apresentar o relatório. E no dia 20 tem que entrar no nosso horário de aula, tem que fazer uma apresentação oral do trabalho. Certo? Daí, quem não puder estar trabalhando, não tem condição de apresentar por outros motivos, vai ter que apresentar uma justificativa, e aí eu vou avaliar o que eu vou fazer a respeito disso. Mas, não sendo um caso específico, significa que tem que assistir a aula para fazer essa apresentação ao vivo, no dia 20. Tá bom? Ok? Então, eu só vou dar a devolutiva aqui dos relatórios dos temas de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode tirar hoje ou na semana que vem. E dia 20 tem que fazer a apresentação, então, ao vivo. Do assunto, do que conseguiu desenvolver sobre o assunto. Tá bom? Certo? Então, esse era um outro tópico da aula de hoje. Denis, você fez o exercício da espectrofotometria que está na lista de exercício? Exercício 42, 43. Glaucia, boa noite. Eu estou fazendo o relatório e o experimento agora, para falar a verdade. Eu ainda não fiz os exercícios, mas eu vou fazer. Tá bom. É que eu estou perguntando, porque eu estava esperando aparecer alguém na aula, né? Porque eu comecei a falar sobre isso, e aí eu parei no item exercícios e falei que eu ia esperar para ver se aparecia alguém que tivesse feito antes de eu fazer a correção. Então, por isso que eu te perguntei, tá bom? Mas, obrigada aí. Tá? Aproveitando já, eu posso te fazer uma pergunta? Sim. No roteiro, eu queria te pedir se você poderia explicar como que faz a conta para achar a concentração Das soluções? da solução através da absorvância. A concentração final, então, você está falando da amostra desconhecida. A letra D do roteiro, se não me engano. Então, na hora que você tem a letra D, ó, você está vendo aqui? Eu estou compartilhando. Tá. Então, aqui, o equipamento te deu a absorvância. Uhum. De uma solução que você não sabe qual que é a concentração. Então, é uma solução que a gente chama de desconhecida, é a solução da amostra. Uhum. Quando você usou essas concentrações aqui da tabela,
Então, você fez a curva de calibração, certo? Certo. Então, com essas soluções aqui, você traçou um gráfico que, por sorte, né, tem um comportamento linear. Então, aqui, a nossa equação é perfeita, porque isso daqui não foram dados experimentais, foram dados de simulador, né? Então, eles são perfeitos, ele não tem erro nenhum. Então, quando você tem aqui os padrões, você tem as respectivas absorbâncias. Com esse comportamento, que é a correlação XY, a gente tem a equação dessa reta. Então, a equação da reta, ela tem um formato completo, que é o seguinte: y é igual a x mais b. Então, essa é a equação da reta completa. A é chamado de coeficiente angular. B é chamado de coeficiente linear. Tá bom? Nessa reta que a gente traçou aqui para os padrões, o B deu 0. Por quê? Porque essa reta é perfeita, então ela não tem desvio nenhum. Quando a concentração é 0, a absorvância é 0. Na vida real, isso não é verdade. Na vida real, sempre tem um errinho. Então, a gente coloca uma concentração 0, mas, na verdade, tem uma pequena absorvância, uma absorvância aí que representa o erro, tá? Com esses parâmetros dessa reta, qual que foi o comportamento da correlação? Então, nessa equação, para esses padrões aqui, y igual 2x. E o b, aqui, na verdade, é 0. Então, ficou assim a equação. 2x mais 0. É o que está escrito aqui, ó. 2x. Tá? Só estou colocando 0 para ficar igual está escrito aqui, né? Para entender que deu 0. Então, com essa equação, o que eu estou conseguindo determinar? Y é quem? Y é a absorvância. Então, a absorvância é igual 2 vezes x. Quem que é x? Concentração. Então, 2 vezes concentração. Ok? Então, essa equação aqui é a equação que permite que você determine a relação entre a absorvância e a concentração. O que eu pedi para você encontrar? Eu pedi para você encontrar a concentração da solução desconhecida. Certo? Certo. Qual que foi a absorvância que eu falei que ela tem? Quando foi lido no equipamento, que absorvância deu? 0,223, essa? Isso. Então, a absorvância você sabe. O que você precisa encontrar? Concentração. Então, é só resolver essa continha aqui, ó. Ah, entendi. Então, o que está faltando agora é você encontrar a concentração. Então, a concentração vai ser 0,223 dividido por 2. Sim, porque essa equação é bem simples, né? Então, com a equação da reta, significa que você vai lá para o equipamento, vai ler qualquer solução desconhecida, ele vai te mostrar a absorvância, porque essa é a tarefa do espectrofotômetro, né? E aí, com a equação da reta que você traçou para os padrões, você vai conseguir determinar agora a concentração da amostra desconhecida. Certo? Certinho.
Então, se eu te pedisse para fazer a determinação de 10 soluções desconhecidas, o que você ia fazer? Você ia obter as absorbâncias e depois você ia usar essa equação para achar as concentrações. Uhum. Beleza, Glaucia. Obrigado, viu? Nada. E isso chega no nosso exercício também. Então, aqui, olha, já que não apareceu ninguém, né, que tenha feito exercício, eu vou falar sobre eles, tá? Então, aqui o exercício 42, ele é muito, muito igual a isso que a gente fez, só que usando um outro complexo colorido, porque aqui a gente está com a determinação do ferro. E para encontrar a concentração do ferro, foi feito, então, aqui um complexo com tiocianato, que tem a coloração castanha, aproximadamente castanha. Então, aqui, na verdade, eu tenho ferro, que está em água, aí esse ferro, 3+, né, na forma oxidada aqui. Reage com o tiocianato, que está sendo acrescentado para poder fazer essa formação do complexo colorido. E aí ele acaba ficando em equilíbrio aqui com o complexo de tiocianato de ferro, que é castanho. Aí, dependendo da quantidade de tiocianato que é acrescentado, ele vai ter vários níveis de coordenação e intensidade de cores diferentes. Então, se for colocado 3 mols de tiocianato para 1 de ferro, vai ser formado aqui o FeSCN. Se forem colocados 6 unidades aqui, vai ser formado o FeFCN 6 aqui. E a carga desse complexo vai ser agora 3 negativo, porque o ferro é 3+. Tá bom? Aí a gente vai para o equipamento, com os padrões de concentrações conhecidas, fazemos as leituras das respectivas absorbâncias. Daí aqui também tem a absorbância de uma amostra, e eu quero saber a concentração dessa amostra. O que precisa ser feito experimentalmente? Então, a gente precisa da curva de calibração. Com esses padrões aqui, só um minutinho. Então, aqui, ó. Com essas informações do padrão, a gente vai traçar a curva. Então, aqui a gente vai fazer o gráfico. Que é da curva de calibração. E vai obter a equação da reta. Igualzinho nós fizemos. Então, eu vou jogar essas concentrações aqui no Excel.
Então, eu vou abrir uma planilha nova. Então, aqui, exercício 42. Vou fazer a curva de calibração. Então, eu vou transferir essas informações aqui para o Excel. Aqui eu tenho as concentrações. Daí, aqui, fomos para o equipamento, né? Quer dizer, a gente não foi, mas faz de conta que foi. E obtivemos aqui as absorbâncias. Então, com essas informações, o que a gente vai fazer? Vai traçar um gráfico. Esse gráfico é de correlação aqui, dispersão XY. Então, vou pedir aqui para ele fazer para mim um gráfico de dispersão XY, só com as bolinhas. Então, aqui, pedindo, né, o que a gente vai estar colocando. Então, o intervalo que a gente vai usar aqui para o nosso gráfico vai ser x e y. Aqui não ficou certo. Tá certo agora. Ok. Opa. Isso mesmo. Então, colocamos aqui. Tá certo. Ok. Então, aqui, vamos deixar ele bonitinho, né? Nós temos a concentração no eixo X. E aqui, no eixo Y, nós temos as absorbâncias. Daí, a gente precisa pedir... Então, essa aqui é a curva de calibração. A gente precisa pedir para ele traçar a equação da reta para a gente. Então, vamos pedir aqui para adicionar a linha de tendência. E essa linha de tendência, ela tem que ser linear. E eu preciso da equação da reta. Então, eu vou pedir aqui para ele mostrar para mim, ó. Então, exibir a equação no gráfico. E eu quero ver também o valor de R quadrado para ter uma ideia se essa reta está boa. Então, quanto mais próximo a 1 for o valor de R, melhor está essa relação entre o X e o Y. Então, está aqui a equação dessa reta. Diferente do que a gente fez para o permanganato, essa equação, ela tem o B. E esse B aqui é bem perto de zero, mas não é zero. Então, ele está aqui 0,0086. Essa equação ficou y igual 6.719x menos 0,0086.
E o R? O R aqui não ficou 1 perfeito, mas ele tá bom. Ele tá 0,9977. Então, tá bem perto de 1. Ok? Então, agora, com essa equação, é que a gente vai calcular a amostra desconhecida. Então, a amostra desconhecida, que está nesse exercício 42, ela teve uma absorvância no equipamento que foi de 0,320. Então, com esse valor, eu vou determinar o X, que é a nossa concentração. Tá bom? Então, aqui a equação da reta, né? A gente foi até o Excel. A equação da reta está aqui. Opa, aqui. Opa, aqui. A amostra desconhecida, então, ela tem uma absorvância de 0,320. E eu quero saber o quê? Quero saber a concentração. Então, a minha incógnita a ser calculada é a concentração. A equação que eu vou usar. Então, y igual 0,6719x menos 0,0086. Significa que a absorvância é igual a 0,6719 vezes concentração menos 0,0086. Ok? Então, eu vou substituir 0,320 é a minha absorvância e vou resolver essa conta. Onde só precisa calcular mesmo a concentração. Então, aqui, concentração é igual. Então, vamos fazer a continha aí. Então, a concentração peraí que... Então, a concentração aqui que a gente chega vai ser igual a 0,320 mais 0,0086 dividido por 0,6719. Concentração vai ser igual a 0,489. Ok?
Certo? Deu para entender? Faz sentido essa concentração? Então, a gente sempre deve dar uma conferida, né? Olha só, os padrões, quando eu estava com uma concentração de 0,299, a absorvância era 0,201. Quando o padrão era 0,602, a absorvância era 0,413. A absorvância que nós lemos aqui para a amostra foi 0,320. Então, está entre esse e esse. E a concentração também está entre esses dois pontos. Então, faz sentido, sim. E a concentração, então, da amostra deve ser, de fato, aqui 0,489 miligramas por litro. Ok? Tudo bem? Deu certo, pessoal? Oi, Pamela, você apareceu? Você fez exercícios? Legal, eu comecei, mas não consegui terminar. Eu tava pesquisando as coisas da primeira pergunta. Ok. E você, Luiz? Tudo bem? Bom, então aqui, né, eu resolvi esse primeiro exercício, que era o 42. E a resposta, então, aqui para a gente seria concentração. Então, aqui a gente tem a perguntinha do exercício, né, para determinar a concentração da solução desconhecida. A concentração, então, de ferro na amostra seria de 0,489 miligramas. Aqui, na verdade, é microgramas por ml, mas é a mesma coisa que miligramas por litro, tá? Então, eu escrevi como miligramas por litro, mas é a mesma coisa por causa da unidade aqui, ok? Daí, vamos fazer o seguinte. Então, para eu não ficar falando sozinha aqui, tentem fazer esse exercício. Opa. Tentem fazer esse exercício 43 agora, que é exatamente similar, e assim vocês já conseguem perceber se entenderam. Pode ser? Então, aqui também nós temos os padrões. Com os padrões, nós devemos obter a curva de calibração, que é o que permite determinar a relação que existe entre a absorvância e a concentração. E aí, com a absorvância da amostra, a gente calcula a concentração dela usando a própria curva de calibração, a equação da reta, tá? Então, eu vou esperar 5 minutinhos para ver se vocês conseguem resolver e assim a gente tira qualquer dúvida que aparecer, tá? Combinado? Então, tá bom. Então, ó, vou deixar aqui, né, caso vocês não tenham a própria lista de exercício aí à mão, vou deixar aqui compartilhando. Então, é esse exercício aqui. Tentem aí 5 minutinhos e eu já volto para corrigir, ok?
Professora,
Oi. Oi, eu fiz, na verdade, o seguinte, aquela solução de 0,03 molar, eu diluí ela 100 vezes, daí ela deu uma coloração até legal, assim, deu para diferenciar bem. Só Aham. que quando eu leio no comprimento de onda de 544, o último ponto, né, que seria 0,002 molar, ele estoura também, tá? Aí, só para ilustrar, eu coloquei em 490 nanômetros, né, só para mostrar a linearidade da reta, e ele deu uma linearidade boa, deu 0,99976, tá? Então, só para mostrar mesmo que realmente ele dá linear aí, mas em 544, as concentrações ainda estoura muito. Entendi. Tira uma foto das soluções, se você puder, e da própria curva. Pode ser? É possível? Então, eu fiz uns vídeos aqui também, viu, professor? Tá ótimo. Fiz o vídeo, só que assim, para mandar por e-mail, parece que ele fica muito pesado o arquivo, né? Ele não manda, ele não anexa. Eu não sei como é que faz para compactar, na verdade. Eu não sei se alguém da sala tem algum contato no WhatsApp, porque talvez pelo WhatsApp talvez seja mais fácil mandar, né? Se alguém tivesse, eu posso compartilhar lá no grupo da sala, e daí alguém mandar aí para a senhora para poder compartilhar. Não sei se dá para fazer isso. Uhum. Você não consegue compartilhar aqui pelo Google Drive desse e-mail aqui da própria FACP? Pode ser, pode ser. Porque aí ele vai ficar no Google Drive, né, por ser muito grande, daí eu consigo receber. Tá, vou tentar mandar aí. Mas não precisa ser agora, se você quiser, pode ser qualquer hora depois. Ah, tá bom. Tá bom? Obrigada. Nada. E vocês já fizeram exercício? Precisam de mais um tempinho? Tentaram, pelo menos?
Pessoal, fizeram exercício? Vamos corrigir? Quanto deu, Pamela? Então, nossa, no Excel eu não consigo colocar a equação da reta. Aí eu não consegui Você- fazer isso. Tá, vamos lá. Por que que você não conseguiu colocar? É que o meu não tem onde pôr. Eu procurei aqui, eu montei também na planilha do Google, eu não consegui achar onde pôr, onde colocar a equação da reta. Tá, a sua versão é diferente da que eu mostrei? É diferente. Ela Tá. é um pouquinho mais antiga. Você quer compartilhar comigo? Eu já te mostro onde que fica. Pode ser? A minha versão é essa aqui, igual saiu. Eu não sei onde que eu coloco para adicionar a equação da reta. Tá. Deixa eu relembrar, né? Porque faz tempo que eu também não uso essa versão. Mas tá fácil. Ó, tá vendo aqui em cima? Na própria tela que você tá me mostrando, Hum, vai caminhando, vai ter aqui, ó, linha de tendência. Então, a regressão é uma linha de tendência. hum. Você já colocou a linha de tendência, só que você tem que ir até essa última opção aqui, ó, mais opções de linha de tendência. Isso. Aqui embaixo tem exibir equação no gráfico. Embaixo. Isso. E o R quadrado para você ver se está uma boa reta. Pronto. Só Ah, isso aí. eu não sabia que era por aqui. Obrigada, Glaucia. Nada. Então, agora você já tem a equação. Faz a continha aí, vamos ver. Tá bom. Professor, Oi. eu acho que tem aqui no celular como é que faz para virar a câmera. Acho que dá para mostrar aqui, se quiser, dá para mostrar as soluções e o programa aberto já com a curva, com o espectrofotômetro todo. Pode ser. Aí já fica gravado aqui também. Pode ser? Então, vou mostrar Pode. aqui. Tá ótimo. Tá aparecendo aí? Tá sim. Tá, então aqui, ó, a curva, tá? Com as concentrações aqui, cada Então, ponto, essa primeira concentração está. fa- 0,0003 molar. Certo. Aí a Aí, segunda, 0,0005, tá? Aí na sequência, tá? 0,0010, 0,0015 e 0,0020, tá? Aí eu tracei a curva a partir dela. Daí aqui eu fiz em 490 nanômetros. Tá? Você seleciona aqui o comprimento de onda que você quer, na parte certo. de quantificação. É, aqui, ó, aqui ele faz quantificação, aqui ele faz a parte de fotometria, então se você quiser fazer um comprimento de onda só, tá? E aqui a parte de cinética, né, que ele vai medindo por tempo, tá? Certo. Aí aqui eu coloquei, na verdade aqui ele não estava aceitando muito bem aqueles valores muito baixos, tá? Daí eu coloquei uns valores aqui é, alternativos, mas respeitando a grandeza, só para ele poder traçar direito a curva aqui, tá? Daí ele traçou a reta do gráfico. Aqui eu coloquei em milimolar por litro, né? Mas depois eu vou acertar isso aqui para ver por que que ele não estava aceitando os números tão baixos, tá? E aqui o R da curva, tá? Ficou boa. Ficou boa, tá? E aqui, aí o espectrofotômetro ele é bem simples, tá? É uma marca também nem muito conhecida, tá? Dá para controlar ele por aqui também, por esses comandos, tá? Se não tiver o software.
você comanda por aqui, mas aqui daí você não tem nenhum tipo de rastreabilidade de dado bruto, né? Porque lá você consegue salvar o arquivo e tal. Aqui não, né? Você tem que anotar na mão, e aí depois se precisar restabelecer esses dados, você não tem, né? Não é muito confiável trabalhar por aqui. E aqui é o compartimento onde vai a cubeta, tá? Então você consegue trabalhar até com 4 cubetas, tá? E aí ele é manual aqui, né? Você vai mexendo manual, ele não é automático, tá? Você vai Aham. mexendo a cubeta de acordo com o que você, a solução que você quer ler, tá? Aí a cubeta que eu utilizei é uma cubeta de quartzo, tá? E aí o feixe de luz passa por aqui, né? Ele lê por aqui e na parte do sistema óptico dele, o banco óptico tá tudo aqui. E você fez o 0 com água. O 0 eu fiz com água porque a solução eu preparei com água, né? Aí eu usei Certo. só um permanganato de potássio puro, eu fiz a princípio 0,3 molar, tá? Mas aí como estava muito concentrado, aí eu diluí, né, da 0,03, eu parti dela para preparar as outras. Você não chegou a fazer o espectro de absorção. O espectro, então, aqui ele é mais complicado, porque quando você vai nessa janelinha de fotometria, ele não faz a varredura. Você tem que ir um por um. Você seleciona o comprimento de onda que você quer, ele é absorbância. Quando você vai mudar, você tem que zerar de novo, né? Estava em 400, não meço a absorbância. Quando eu vou para 420, eu tenho que zerar ele de novo e daí ler de novo. Então ele dá um pouco mais de trabalho, por isso que eu não fiz, ia tomar um pouco de tempo aqui. Mas amanhã eu vou fazer com mais calma, eu vou fazer isso daí para a gente ver o máximo da absorbância lá também. Porque tem alguns que ele já faz, você seleciona o range que Sim. você quer e ele faz sozinho, né? Daí ele já traça o gráfico. Esse aqui ele não dá essa opção, né? Ele é um pouco mais simples, ele não dá essa opção. Então teria que selecionar comprimento de onda por comprimento de onda, tá? Ele muda aqui a tela, né? E você seleciona o comprimento de onda e informa o comprimento de onda para ele que você quer, né? Tá bom, 400. era só para mostrar aí para os seus colegas, né, a opção do máximo comprimento aí de absorvância melhor, que seria para sensibilidade maior, e esse 490, quanto que ele estaria perto do máximo. Mas tá ótimo, viu? Obrigado pelo trabalho aí que você teve, obrigado pelo seu tempo e por compartilhar, para que pelo menos o pessoal possa ver aí na prática os dados sendo obtidos. Sim, daí depois quando eu fizer, eu gravo também essa parte da absorbância, do máximo de absorbância, e aí depois eu compartilho o vídeo numa próxima oportunidade. Se você quiser, pode ser só a foto mesmo. Aí fica Pode ser mais a foto? fácil. Não, Pode. perfeito, Porque aí perfeito. fica mais fácil para você compartilhar. Se você, inclusive, não quiser nem tirar foto, você tira o print aí da tela do seu computador, e aí você vai ter um arquivo, né, que vai ser mais fácil de você compartilhar. Não, perfeito. Tá bom? Tá bom, Obrigada, viu? tá bom. Bom, e aí vamos então corrigir aqui o exercício 43. Quanto que deu, Pamela? Você chegou a fazer? O Félix fez? Então, exercício 43. Eu vou fazer numa nova aba aqui. Deixa eu compartilhar, né, com vocês aí a tela. Então, aqui ele é exatamente igual ao que nós fizemos no 42. Eu vou copiar aqui os pontos para construir a equação da reta, para construir, então, a curva de calibração. Então, aqui eu tenho padrões, a concentração e a absorbância. Conforme aumenta a concentração, aumenta a absorvância, e aí a gente consegue obter, então, essa relação entre a concentração e a absorvância. Aqui a unidade
miligramas por litro. Então, aqui vou aumentar só o número de casas para ficar adequado. E aqui a gente já pode fazer, então, a nossa reta. Então, vou selecionar X e Y, vou pedir para que ele trace aqui o gráfico de dispersão X e Y e vou acrescentar a linha de tendência. Então, aqui eu vou pedir a linha de tendência com a equação da reta. Então, em mais opções, exibir a equação e o valor de R quadrado, para a gente ver se está uma boa reta. Quanto maior o R quadrado, quanto mais próximo a 1 ele for, melhor é a correlação entre a absorvância e a concentração, tá? Quer dizer que mais linear é esse comportamento. Então, aqui, né, a equação ficou 0,2046x menos 0,0032. O B, em geral, vai ser sempre um valor bem pequeno, bem próximo a zero, porque se fosse perfeito, seria zero. Concentração zero, absorvância zero. Mas como a gente tem um erro experimental, ele tem um certo valor, mas deve ser baixo. E o R, quanto mais próximo a 1, então, melhor, porque melhora a qualidade da reta. Ok? Então, aqui, a nossa equação da reta ficou y igual a 0,2046 vezes x menos 0,0032. Então, significa que aqui a absorvância vai ser igual a 0,246 vezes concentração menos esse pequeno erro aqui de 0,032. A nossa amostra no exercício 43 tem uma absorvância igual, vamos ver aqui que eu não lembro, 0,420. Então, a amostra aqui tem uma absorvância de 0,420. Certo? E agora eu posso calcular, então, a concentração. Então, 0,420 vai ficar igual 0,246 vezes concentração menos 0,0032. Concentração igual. A gente pode, inclusive, usar o próprio Excel, né, para fazer o cálculo para a gente. Quanto deu aí, pessoal?
Então, aqui, só para ficar escrito certinho, né? Vai ficar 0,420 mais 0,0032. E isso tudo a gente vai dividir por 0,24. E a concentração deu 2,07 miligramas por litro. Ok? Aqui, só para completar o gráfico, né, a gente deve identificar os eixos. Então, aqui, concentração. E aqui, a absorvância. Ok. Deu isso mesmo, né? 2,07, né, Pamela? Tudo bem, pessoal? Deu para entender, então? Então, a sequência, né, é exatamente essa. Então, com os padrões que estão no próprio exercício, assim como a gente fez no nosso próprio experimento, então aqui no experimento foi igualzinho. Nós tínhamos aqui as concentrações dos padrões, fomos até o equipamento, que no caso aqui era um espectrofotômetro simulado, né? Então, aqui a gente obteve as observâncias. Aí o Ednilson fez isso na prática, então ele teve que diluir um pouco essas soluções, um pouco bastante, né? Aí ele fez a curva de verdade lá no equipamento. E aí, se a gente quisesse saber, então, a concentração de uma amostra desconhecida, bastaria ir para o mesmo equipamento, nas mesmas condições, no mesmo comprimento de onda, obter a observância, e agora, com a equação que foi calculada para os padrões, determinar a concentração dessa solução desconhecida, tá bom? Para fazer o espectro, aqui eu tinha pedido para fazer a leitura de 20 em 20 nanômetros, usando uma solução de concentração fixa, né, na faixa aqui do próprio visível, no caso do permanganato. Se fosse uma substância que não tem cor, seria na faixa do ultravioleta, então seria aí de 190 até 370 aproximadamente, ou de 200 até 370, e aí a gente ia ter o perfil de absorção, que seria o espectro de absorção do composto, tá bom? Então, vocês têm aqui a tarefa de fazer esse relatório, seguindo as formatações ideais, né, pro texto em si. Exercícios de cálculo, nós só tínhamos esses dois na lista, né? Deixa eu ver se tem mais algum. Não, a lista acaba aqui. Então, realmente só tinha esses dois sobre esse assunto. E o último assunto que a gente vai falar, que então eu falei que vai ser na semana que vem, a gente vai fazer aqui, é esse daqui que está faltando aqui, olha, sobre a síntese do ácido acetilsalicílico. Então, esse daqui vai ser o nosso último experimento, né, para esse semestre, uma síntese de composto orgânico.
E aí a gente vai fazer também esses exercícios que são de estequiometria, onde a gente tem um composto orgânico sendo acetilado. O ácido acetilsalicílico foi o primeiro fármaco sintético desenvolvido, né, para copiar uma estrutura natural que tinha uma propriedade interessante para o homem, que é a propriedade de ser antipirético, anti-inflamatório, e que é muito consumido até os dias atuais, né, que é o próprio AAS, cuja marca que ficou mais famosa foi a aspirina. Primeiro que desenvolveu, né, foi o Bayer, tá bom? Então, esse é o nosso último experimento a ser tratado. Bom, deixa eu ver, o que mais? Eu não vou entrar em detalhes hoje sobre esse experimento, eu vou enviar para vocês uma pequena apostila sobre esse assunto. Vocês têm a tarefa sobre o APS. Vou aproveitar aí que a Pamela apareceu. Eu pedi para os seus colegas que estavam presentes disseminarem, né, aí no grupo de vocês, conversarem com as pessoas que não estão assistindo às aulas, que tem que fazer a apresentação da APS dia 20, quem quiser ter a nota completa, que vai ser composta pela apresentação e pelo relatório escrito, precisa apresentar dia 20. Então, precisa estar ao vivo, né, dia 20 de novembro, no nosso horário de aula. Eu vou distribuir as equipes, e aí todo mundo tem que participar da apresentação se quiser ter a nota completa. Tá bom? O relatório tem que ser entregue até o dia 20, e tem que preparar o materialzinho para apresentar no próprio dia 20. Tá bom? Deixa eu ver se falta mais alguma coisa para hoje. Então, no dia 20 vai ser a apresentação e a entrega da APS? Vai ser o quê? No dia 20 vai ser a apresentação e a entrega do relatório da APS? Então é assim, ó. Hoje é dia 6, no nosso calendário aqui. Aí, na semana que vem, então, a gente termina esses últimos exercícios aí que eu falei que são do AS, né? Fala um pouquinho desse último experimento, faz aí uma revisão de tudo, e aí, dia 20, vai ter as apresentações do APS. No dia 13, eu vou abrir a atividade para que vocês postem o relatório. Essa atividade, ela vai encerrar dia 20. Então, dia 20 é o último dia para entregar o relatório e também é o dia para fazer a apresentação ao vivo. Aí o grupo precisa participar da aula, né? E apresentar aqui, cada um fala um pouquinho, reparte, não sei bem como é que vocês preferem fazer, mas preparem um materialzinho para apresentar, né? E que tenha a chance de todo mundo abordar um pedacinho do que foi desenvolvido, tá bom? Na semana seguinte já é prova, então já é a avaliação longa, e aí acabou o semestre. Então, a gente vai ter avaliação longa, do dia 23 ao dia 27, daí a gente vai ter aqui uma semana para tirar dúvida, fazer revisão, fazer exercícios para quem está precisando ainda de nota. Aí, na semana do dia 7, é substitutiva, para quem perdeu a avaliação longa, e na semana do dia 14 é exame, para recuperar alguma nota que for necessária. E aí já é Natal. Tá bom? Então, o nosso cronograma, né, vai ser esse daí. Combinado? Alguma dúvida ainda sobre esse experimento da espectrofotometria, do relatório que tem que ser entregue?
do roteirinho, né, que a gente montou. Alguma dúvida da PS? Agora está melhor? Então, hoje eu vou encerrar a aula mais cedo. Vou aproveitar aqui para fazer os apontamentos desse APS que vocês colocaram aqui para mim no portal, né? E depois eu disponibilizo, então, a aula de hoje e já abro a aula da semana que vem com a apostila sobre o ácido acetil salicílico para a gente fazer o último experimento, tá? Não vou começar hoje para não sobrepor, né, assuntos diferentes, senão acaba ficando muito complicado. Ok? Então, vocês têm tarefa, né? Vocês têm aí o próprio relatório para fazer, tem o próprio APS para trabalhar. E eu vou deixar vocês com a sexta-feira um pouco mais tranquila, para que vocês possam fazer esses assuntos aí pendentes, cuidar dos assuntos pendentes. Tá bom? Olha só, uma pessoa chegando, esse horário que eu já ia sair. Olá, Luanda, tudo bem? Olá, Luanda, tudo bem com você? Bom, então acho que é isso, né? A Luanda não conversou comigo. Então, boa noite para vocês e até semana que vem, pessoal. Até mais.